Dr. Emílio Sousa, Secretário de Estado das Comunidades. É uma entrevista conjunta WGFT Portuguese Times com o nosso colega Francisco. Sr. Dr. Emílio Sousa, bem-vindo à WGFT, muito bom dia. É um prazer receber aqui pela primeira vez o novo Secretário de Estado. Muito obrigado, muito bom dia. É um gosto também estar aqui nesta minha primeira visita às comunidades portuguesas nos Estados Unidos e queria agradecer-vos o convite que me foi feito para estar aqui. Muito bem, também a partir deste momento estamos ao vivo em todo o mundo, também através do Facebook. Francisco, aqui o nosso Secretário de Estado das Comunidades, pela primeira vez em funções, ainda está, digamos, a tentar conhecer um pouco o que se passa fora de Portugal, mas sei que tens aí algumas dicas já para começar aqui a fazer algumas perguntas e ouvir as respostas que o novo Secretário de Estado das Comunidades tem para o nosso auditório. Exatamente, Jorge. Boa tarde, bom dia. Sr. Secretário, seja bem-vindo aqui à WGFT, a Portuguese Times. A questão que eu colocaria, em primeiro lugar, primeira vez que contata as comunidades portuguesas aqui da costa leste dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos em geral, não é? Quais são as suas impressões deste primeiro contato? São boas. Parece-me que a comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos teve sucesso. Aliás, a característica do português, do imigrante, nos diferentes territórios por onde optou por emigrar, tem uma característica comum em todo o mundo. Eu próprio sou filho de imigrantes e conheço muito bem essa diáspora, que é, nós somos conhecidos nos territórios para onde vamos como gente de trabalho, gente que não causa complicações, que se integra e que ajuda os países para onde fomos viver a desenvolver-se. Temos esta excelente imagem em todo o mundo. E eu constato isso, para além desta imagem que é comum em todas as partes do mundo, há uma característica que eu realço. As nossas comunidades, grande parte das pessoas que emigraram tiveram sucesso. É uma comunidade bem-sucedida, o que naturalmente se percebe, porque sendo uma comunidade de trabalho, uma comunidade que respeita os seus valores de trabalho e de família, vê-se isso muito, que naturalmente isso só iria conduzir ao sucesso, e o que eu noto aqui há muito sucesso. Obviamente nem todos tiveram sucesso, acontece assim em todo lado, mas de uma forma geral vejo uma comunidade com muito sucesso nos Estados Unidos, o que me deixa particularmente feliz, porque somos portugueses e eu sempre que vejo um português a ter sucesso, sinto como se fosse parte de mim também esse sucesso. Muito bem, doutor, sei que já está quase de regresso a Portugal. Por onde passou até este momento, ficou encantado ou viu também coisas que são preciso melhorar? Fiquei encantado, como disse, porque numa perspectiva global de conjunto vejo uma comunidade com sucesso. Vejo algumas preocupações que também levo comigo. Eu normalmente nestas visitas tenho 3 grandes preocupações. A primeira é perceber como é que funcionam os nossos serviços consulares, o serviço que é prestado à nossa comunidade. Outro aspecto que me preocupa sempre imenso e que faz parte das minhas funções é o ensino da língua portuguesa. Eu acho que é fundamental, eu costumo dizer de uma maneira simples que falar português em casa é a primeira regra que nós portugueses devemos ter. E eu sei que é difícil. Quando se começa a passar à segunda, terceira geração, quando se começa a haver casamentos entre os continentais ou os ilhéus e os nativos do território onde estamos, de facto, começa-se a perder, mas eu desafio sempre as famílias que tentem, até porque pode ser um fator de competitividade no futuro. Ainda há dias, numa das reuniões que tive, explicavam que os nossos jovens que fazem o curso de português, mal terminam o curso, já são contratados pelos hospitais, porque os hospitais nos Estados Unidos são obrigados a ter um tradutor que receba as pessoas e que já vão ganhar a $45 a hora, mesmo logo ali nos 18 anos, que muitas vezes ajuda nos estudos superiores. Portanto, isto é um exemplo de como uma língua diferente pode fazer toda a diferença. Além disso, Portugal hoje é um país muito conceituado e até muito procurado mesmo pelos os norte-americanos e por todo o mundo. O passaporte português hoje é valioso e vi com muito agrado até que as novas gerações querem voltar a ter a sua nacionalidade portuguesa. Há uma nova perspectiva de ter a nacionalidade. Portanto, fico particularmente feliz. No que diz respeito ao ensino da língua, constato alguma diminuição. Já tivemos anos de ouro, agora já não são tantos, mas também é justificado porque o fluxo imigratório parou, ou diminuiu, ou parou, e hoje já não há a chegada das novas vagas de imigrantes que aconteceram anteriormente. E vejo com
vejo que os serviços consulares funcionam bem, a língua portuguesa também me parece que o ensino está a funcionar razoavelmente. Vejo alguma preocupação no movimento associativo, onde os corpos dirigentes começam a denotar algum envelhecimento e alguma dificuldade de substituição, e vejo com muito agrado também a nossa comunicação social, no qual vocês se inserem, que o nosso governo quer muito ajudar a manter. Inclusive temos já uma verba no Orçamento de Estado para apoiar, porque entendemos que estes órgãos de comunicação social na nossa diáspora são fundamentais para levar a notícia, levar a informação. Muitas vezes são o principal e muitas vezes até o único elo de ligação entre Portugal e a nossa comunidade. Portanto, vejo também na comunicação social que foi desenvolvida pela diáspora, leva alguma preocupação. Espero que se consiga apoiar para se manter este grande elo de ligação. Estas são aquelas questões que eu diria mais correntes da minha atividade enquanto Secretário de Estado. Tenho aproveitado também para trazer novos desafios e alguns projetos que eu tenho para a minha Secretaria de Estado e que o atual Governo quer desenvolver, que é uma nova ambição da Portugalidade no mundo, o Portugal Nação Global, que ainda há bocadinho falava numa entrevista que dei, em que eu quero criar um novo conceito de nação, não apenas um território geograficamente delimitado, que é esse o conceito de nação que nós temos, mas uma nação de pessoas, de comunidades. Se nós conseguirmos transformar Portugal nessa nação de pessoas, nós estamos em 178 países, nem sabemos exatamente quantas comunidades temos. No Brasil temos 27 estados, nos Estados Unidos temos 50, no Canadá temos 10 províncias, cada uma dessas províncias é maior que Portugal várias vezes. Portanto, se nós conseguirmos passar este conceito de nação, que é aquilo que eu quero fazer, para um conceito de nação global, de um Portugal-nação, não apenas geograficamente limitado, mas um Portugal de pessoas, de comunidades, nós passamos a ser a segunda ou terceira maior comunidade do mundo. Doutor, desculpe só interromper, inserido na sua ideia neste projeto, será que desta vez vamos ter o voto eletrónico ou ainda não? É a questão mais recorrente que eu tenho. Sei que já se fala nisso há mais de 20 anos. Normalmente o Secretário de Estado das Comunidades é sempre confrontado com essa questão. E quando não depende nada do Secretário de Estado das Comunidades, essa decisão é uma lei da Assembleia da República que requer uma maioria qualificada. A atual lei é de 76, se a memória não me falha. Portanto, a Assembleia da República terá que, se entender, fazê-lo. Eu já o disse várias vezes, eu sou um adepto do voto presencial, porque eu costumo dizer que o dia do voto no continente e nas ilhas é um dia de festa da democracia. Para quem vive no país. Mas, e é isso que eu ia concluir, percebo perfeitamente para quem vive no estrangeiro que o voto presencial, por vezes, é difícil, para não dizer impossível. E muita gente não vai votar. E muita gente não vai votar porque tem que se deslocar 400, 500, 600 quilómetros e isso não é aceitável. E eu penso que nestas circunstâncias o voto eletrónico seria recomendado, é a minha opinião. Voto presencial como preferência, voto eletrónico para quem vive longe do local de voto. Acho que deveríamos abrir esta exceção. Sei que todos os partidos na Assembleia da República, todos, principalmente o PSD e agora o Chega também defendem isso. Eu julgo que há uma proposta até para se fazer uma experiência para o voto eletrónico. Esta é a minha opinião. Para quem está longe do seu local de voto, devia ser aberta a possibilidade de voto eletrónico. Uma outra questão, se me permite, o reforço dos consulados, os serviços consulares, que acho que já melhorou, segundo aquilo que nós vamos constatando, mas há questões que naturalmente dizem respeito ao Ministério, como, por exemplo, a obtenção da cidadania. Ainda há processo demorado, muito burocrático. O que é que o Sr. Secretário tem em manga no sentido de melhorar estes serviços, sobretudo no processo de naturalização de muitos jovens lusodescendentes? Sim, como disse bem, no que diz respeito aos atos consulares, nós temos vindo a reforçar e a recrutar pessoas. De facto, durante os governos do Partido Socialista, houve um grande desinvestimento nos serviços públicos. As pessoas foram saindo por reforma, por outro motivo qualquer, e não houve uma substituição atempada, o que é mau. Por razões de cativações, etc., o Partido Socialista descurou esta entrada de pessoas. Nós agora estamos a repor os quadros necessários, já estamos a recuperar, muito atraso. O Instituto de Registros e Notariados, muitas vezes as pessoas apontam o dedo a nós, Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas isto é dependente do Ministério da Justiça. Estamos a
reforçar significativamente os quadros. Neste momento já temos em formação em Lisboa recrutados, mas aquilo requer uma formação ainda algo complexa, que às vezes demora 7 meses, 8 meses. Temos em formação quadros para reforçar os serviços centrais, no sentido de recuperarmos todo este atraso que existe, principalmente nos pedidos de nacionalidade, e nós esperamos, com a entrada destes novos quadros, recuperar rapidamente. Mas o mais importante aqui, e eu acho que é importante dizer isto, que os nossos filhos, os nossos netos, têm direito à cidadania. Está demorado, eu sei que está a demorar 2 anos e às vezes mais. Nós queremos pôr isto rapidamente em dia, mas o que eu quero dizer às pessoas é que não se preocupam porque vão ter a nacionalidade portuguesa e fazem muito bem em querer tê-la, porque o passaporte português hoje é um dos mais valiosos do mundo, e nós queremos que os portugueses continuem a ser portugueses. Aliás, é a intenção do nosso governo, essa decisão já vai ser tomada, penso que até já foi tomada, de alargarmos o direito à nacionalidade aos bisnetos. Até aqui era filhos e netos, e nós agora estamos a alargá-la para bisnetos, já para a terceira, quarta geração. Portanto, esta é a notícia. Peço um bocadinho de paciência, porque de facto está um bocado demorado, mas nós estamos a fazer tudo para que as coisas sejam mais rápidas, e temos esta boa notícia, que eu acho que é uma boa notícia, é uma notícia de alargar para os bisnetos e acelerar este processo. Também por aquilo que sabemos, cada vez há mais pedidos para cidadania. Portanto, não é só não haver o suficiente de funcionários, mas é que os pedidos quase que duplicaram nos últimos tempos. Sim, Portugal tornou-se um país muito atrativo. Uma coisa é os pedidos de nacionalidade para quem tem direito a ela, os descendentes, os nossos descendentes. Outra coisa são pessoas de outros países que querem requerer nacionalidade portuguesa. Essa é uma lei que tem estado em discussão. Portugal teve aqui alguns constrangimentos porque com uma abertura descontrolada da imigração trouxe alguns problemas e algum desconforto. Nós continuamos a precisar de imigrantes, sem dúvida, mas isto tem que ser de uma forma regulada, porque é mau, mesmo para o próprio imigrante. Eu sou filho de imigrantes e sei o que é, sem dúvida, a imigração. Estou completamente de acordo, se não houver um controle. Exatamente. E nós se o imigrante não tiver meios para sobreviver. A pessoa não... o acolhimento, a habitação, as condições de trabalho, receber imigrantes sem qualquer perspectiva de ter um emprego, ter um alojamento, é mau para o imigrante e é mau para nós. Nós não queremos isso. Queremos que todos aqueles que escolham ir para Portugal, imigrados, que tenham condições dignas de vida. Da mesma maneira que nós, quando imigramos, e temos aqui imigrantes, os meus pais imigraram em meados de 60 para a França, muitos... É histórico, há imagens disso, dos bidonville que viviam em barracas de uma forma miserável. Nós não queremos que isso aconteça, e queremos que quem venha viver connosco viva em condições dignas. Nós precisamos mesmo. Hoje, o sucesso de Portugal, o envelhecimento da população, porque hoje Portugal, e até os europeus na sua generalidade, hoje as famílias não têm filhos, é muito poucos. Há um envelhecimento geral e há até determinadas atividades que já não há pessoas disponíveis para fazer. Portanto, em bom rigor, nós precisamos de imigrantes. Mas não pode ser de uma maneira completamente desorganizada, de portas escancaradas, porque não é bom nem para quem vem, nem para quem está. Exatamente. E mesmo antes de passar a palavra ao Francisco, antigamente a imigração era muito interessante. Primeiro imigrava o marido, a esposa e os filhos ficavam em Portugal, até o marido ter condições, 2, 3 anos, de chamar a família. Portanto, eu acho que aí aceita-se perfeitamente, porque nenhum ser humano pode viver em condições, digamos, sem dignidade. Exato, e nós, tocou aí num ponto, aliás, a minha experiência de vida é mesmo essa. O meu pai emigrou, eu tinha 5 anos para a França, a minha mãe emigrou passado 1 ano, nós ficámos com a minha avó, e os meus irmãos depois foram mais tarde, eu já não quis ir. Mas isto era muito comum nas famílias portuguesas, nesta vaga imigratória para a Europa e provavelmente aqui para os Estados Unidos. Agora, a imigração que tem vindo a Portugal muitas vezes são homens, jovens, sozinhos, sem família, que muitas vezes com culturas até religiosas, diria, diferentes, que muitas vezes provocam algum choque. Portanto, nós temos que fazer estas coisas com algum cuidado, com muito cuidado, para que quem vem viver para Portugal, quem opte por ir para lá, tenha uma vida digna, e para quem lá está, também não se sinta incomodado, porque não é bom para ninguém. Sr. Secretário, eu colocaria 2 questões para
finalizarmos. Uma questão do programa Regressar. Há pouco tempo, no Fórum das Migrações, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares do Governo dos Açores queixava-se que o programa não contemplava os portugueses das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Que medidas como é que vê essa questão? E a segunda questão é o tema das deportações, se bem que em Portugal os órgãos de comunicação social têm tido um pouco de alarmismo em relação a essa matéria. O que é que o Governo irá tomar medidas de prevenção caso aconteça o pior dos cenários? O programa Regressar aplica-se aos portugueses. Eu não sei se nos Açores existe algum programa específico. Normalmente a lei aplica-se a todos. O Governo Regional, como tem competências próprias, pode acontecer isso. Em Portugal não está a funcionar na perfeição. Temos, eu penso que até 2026, e temos o Governo já nomeou uma equipa, do qual o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Secretaria de Estado vai fazer parte, para estudar até a prorrogação e algumas alterações nesse programa. Portanto, da nossa parte, não é algo que vamos abandonar. No que diz respeito às deportações, de facto, muitas vezes é exponenciado o problema. Eu tenho obtido sempre essas informações junto dos nossos cônsules para saber se há aqui algum motivo para alarme. Os números não são de todo alarmantes. Mas, ontem, à conversa com o nosso cônsul, ele me dizia-me que há um ano tinha tido 1 e este ano tinha tido 3. Se formos fazer em percentagem, aumentou 300%. Mas, em bom rigor, estamos a falar de números que não foi são... 100 nem 300, não é? Portanto, são 4 em 2 anos. Sai uma notícia alarmante. Pois. Eu tinha os números totais, e eu agora vou falar de memória, posso não estar exatamente, que teríamos tido uma duplicação, mas estamos a falar de, por exemplo, 45 deportados nos anos anteriores por ano, e agora passariam a 90. Há mais alguns números, mas nada que eu considere alarmante. E o importante é que as pessoas que estão em situação de indocumentadas, que procurem regularizar a sua situação, documentando-se. Isso é que é muito importante. Mas, em bom rigor, aquela informação que eu tenho recebido dos nossos diplomatas não é um motivo de alarme. Mas mesmo não sendo, uma pessoa que seja, que nós possamos regularizar e que possa se documentar, acho que é importante, e é isso que eu peço a todos, que procurem documentar de maneira a estarem numa situação regular. Durante esta sua visita aqui às comunidades, alguém tocou no assunto de investir em Portugal. Isto tocando também no que diz respeito a alguma burocracia que faz arrefecer quem quer investir. Essa pergunta é excelente, que eu ia pedi-la, que me fizessem. Eu estou a promover no próximo ano em Lisboa um encontro de negócios da diáspora, nos dias 29 e 30 de abril, e fica desde já aqui o convite a todos os nossos empresários que possam e queiram estar presentes. O que é que eu quero fazer? É precisamente convidar os nossos empresários, e nós hoje temos gente que teve muito sucesso e tem nos diferentes países onde está, para um encontro de negócios, onde eu vou convidar também empresas portuguesas para terem encontros frente a frente, B2B. Vou convidar também para o mesmo evento, que são 2 dias, os presidentes de Câmara, que foram recém-eleitos. Aliás, eu só marco este encontro para abril, no sentido de permitir que eles tenham estes primeiros 6 meses para se adaptarem à função. E porquê é que eu convido os presidentes de Câmara para estar presentes? Porque eles são os que melhor conhecem o território, eles sabem onde se pode investir numa casa, numa fábrica, num hotel, aquilo que o investidor quiser fazer. Portugal hoje é um país muito atrativo para investir. Então, na área da habitação, nós temos carências tremendas. Quem investir em habitação em Portugal tem negócio garantido. Por isso, eu vou ter lá os presidentes de Câmara e vou participar no congresso deles, que vai ser agora a 13 e 14 de dezembro. Eu vou lá falar durante 15 minutos para eles, desafiando-nos a irem lá a esse evento. Vou-lhes dar 5 a 10 minutos de palco para eles apresentarem as oportunidades do seu investimento na sua terra. Se houver um investidor da diáspora que queira investir na terra A, no município B, vai ter a possibilidade de ter ali o seu presidente de Câmara daquela terra e falar com ele. É o melhor interlocutor para o investimento. Conhecem
tudo. Eu fui Presidente de Câmara. Exatamente, ia dizer isso mesmo, está na sua praia, não é? Eu sei, eu fiz muitas missões de atração de investimento para o meu território, na Europa. E já agora em que Câmara é que esteve? Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira, sim, sendo muito bem. Fui 11 anos Presidente de Câmara e 8 vereador e Vice-Presidente. Estive lá 19 anos. É tudo feirense. Tudo feirense. Que é uma zona muito industrial, com muita... E quando foi da Troika, nós tivemos ali muitas fábricas a fechar e eu, na altura, fui pelo mundo inteiro à procura de investimento. O Presidente de Câmara será sempre o melhor interlocutor para qualquer investidor. Eu fazia na minha Câmara, desde o processo de licenciamento do investimento. Que às vezes é moroso. Que é moroso, mas se tivermos o Presidente de Câmara ao nosso lado, aquilo anda mais. Eu tinha uma regra no meu município que era: o licenciamento industrial não pode demorar mais do que 60 dias. Se demorasse mais que 60 dias, os serviços tinham que explicar o que é que se passava. E quando eu tinha um investimento, eu dava o meu número de telemóvel, um cartãozinho, o meu número de telemóvel ao investidor e dizia, e punha sempre uma adjunta que eu tinha para as atividades económicas ao serviço deles, até terminar o investimento. E dizia, se alguma coisa emperrar e vocês não consigam resolver, tenho aqui o meu número de telefone, liguem-me. E eu resolvia. Isso é ótimo. Porque é que todos não fazem o mesmo? É isso que eu vou participar no Congresso dos Presidentes de Câmara, propondo precisamente, façam isto, que isto resulta. E o Presidente de Câmara é, de facto, o interlocutor privilegiado para qualquer pessoa. Se eles conseguirem perceber que isto pode dar uma dinâmica aos respectivos territórios, eu não tenho dúvidas que qualquer investidor da diáspora, se me dissesse, eu sou de Santa Maria da Feira, quero investir em habitação, ou quero fazer um hotel, ele dizia, olha, tem este sítio e este, venha ver. Veja qual é o que lhe convém melhor, qual é o seu tipo de negócio. Um Presidente de Câmara faz isto facilmente e pode abrir portas. E eu fazia isso. Tem que fazer acontecer, não é? Fazer acontecer. O Presidente de Câmara tem que ser assim, senão não é um bom Presidente de Câmara. Eu fazia isso. Eu lembro que nos últimos tempos, dos pedidos que eu mais tinha era quando as empresas precisavam de requerer a baixada para abastecimento de energia, de eletricidade. Houve ali um tempo, agora já funciona melhor, que estava a demorar muito a Direção-Geral de Eletricidade, a EDP, aquilo, demorava muito a ligar. E muitas vezes tinha que telefonar para a empresa e dizer, eu tenho aqui a fábrica pronta a funcionar, está há 3 meses ou há 4 à espera que façam a baixada elétrica e vocês não fazem. E aquilo resolvia. Portanto, um Presidente de Câmara tem esta capacidade e, se o usar bem, é o melhor interlocutor que pode haver. Eu digo sempre, e dizia isso muito, tinha conterrâneos na África do Sul, no Brasil, queriam investir lá, eu dizia, vem ter comigo. Vinham-me dizer o que é que eles queriam fazer e eu apontava-lhes a solução logo. Portanto, a sua experiência como autarca pode acelerar muitos projetos na condição de Secretário de Estado das Comunidades. Não tenho dúvidas. E até digo, se algum tiver dúvidas, quiser falar comigo como Secretário de Estado, eu posso pô-los perfeitamente em contacto com o Presidente de Câmara, abrir-lhes a porta. Estou inteiramente ao dispor. Este evento que vamos fazer a 29 e 30 de abril tem os Presidentes de Câmara, precisamente porque eu tenho esta perspectiva de terreno, de local e de que os Presidentes de Câmara são o melhor interlocutor para qualquer investidor, não tenho dúvidas. Por isso eles vão estar lá. Portanto, é um momento bom para os nossos investidores de diáspora para terem logo o conhecimento com o Presidente da Câmara da Terra que quiserem investir. Muito bem, é uma boa notícia para a comunidade. Francisco, não sei se a tua parte estás... Para aqueles que agora só passaram a sintonizar-nos, é aqui uma questão que o seu Secretário de Estado mencionou e que é certamente a grande novidade, a questão da obtenção de cidadania, naturalização para os bisnetos. Quando é que isso, não sei se mencionou, a partir de que altura? Eu agora tenho que ver se a lei já foi publicada, isto estava em discussão, penso que ainda não foi, está em discussão, mas é uma das propostas do nosso partido e vai passar, tenho quase a certeza. Acha que vai passar todas as forças partidárias? Acho que sim, são portugueses. Muito bem. Eu já vi que aqui o nosso Secretário de Estado das Comunidades é um otimista e eu gosto muito de pessoas otimistas. Doutor, sua mensagem para a comunidade, desde já votos de muito sucesso e obrigado por ter visitado a WGFD e também o Portuguese Times. Eu também quero agradecer muito à nossa comunidade. Eu digo sempre nas minhas intervenções públicas que os melhores embaixadores do nosso país são os nossos imigrantes. Eles é que construíram esta imagem de gente de trabalho, de gente honesta, que respeita os valores de todos e que se sabe integrar. Eu é que estou muito, muito grato. Também sou filho de imigrantes, também me sinto orgulhoso com o esforço e o sacrifício que os meus pais fizeram, porque eu sei que é o sacrifício que quase todos fizeram. O início é sempre difícil para todos, o deixar a terra, a família é sempre difícil, mas depois o sucesso veio associado a esta gente fantástica que são os portugueses em toda a parte do mundo.
Um grande abraço e felicidades. Obrigado. E foi uma entrevista conjunta da WGFT, Portuguese Times. Estamos agora a 6 minutos do meio-dia e de informação da região numa edição do Carlos Silva Félix. Para ouvir a WGFT.